Em 1938, o militante comunista Leon Trotsky escreveu um texto chamado A Nossa Moral e a Deles, que permitiria, né, transformar em virtude todos os crimes da esquerda e transformar em crime todas as virtudes da direita ou dos não comunistas. E parece que a nossa esquerda paleontológica está firmemente interessada em entrar nessa interpretação da realidade. Agora, é bom lembrar que foi justamente essa perspectiva de moral relativa que levou Trotsky ao seu trágico final. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Observem essas palavras. Aspas. Nós não queremos que os senhores passem à condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Não queremos isso. Queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Fecha aspas. Essas palavras que ficariam muito bem na boca de um torturador, né, de um inquiridor da polícia, num regime de exceção, talvez até na ditadura militar brasileira, foram ditas pelo ministro da Justiça do atual governo, Flávio Dino, a propósito de um encontro dele com as plataformas, as redes sociais, em abril deste ano. Isso é claramente uma ameaça velada, né, de um governo que quer transformar as diversas plataformas em extensões de uma polícia política que está se formando neste país. Inclusive, nessa matéria do Diário de Pernambuco, da Folha de Pernambuco, ele tem outra frase dele que nesse ponto é muito significativa. Ele diz: não estou preocupado com os termos de uso. Ora, o que são os termos de uso senão o acordo, o contrato feito entre as plataformas e os seus usuários, que até recentemente eram perfeitamente aceitáveis, legais, legítimos, estavam valendo. Mas ele disse que agora, por vontade dele, do governo atual e das lideranças do governo atual, não estão mais valendo. Então ele disse que não está simplesmente preocupado. Rasgou contratos, pura e simplesmente. Façam assim como o governo faz, rasga os contratos. Recentemente houve um episódio envolvendo o ministro Flávio Dino e a jornalista Raquel Landim, da CNN, né, que merece uma reflexão. Num programa de entrevistas, a apresentadora indagou ao ministro se as provas que recentemente haviam sido, as imagens, melhor dizendo, que recentemente tinham sido enviadas do aeroporto de Roma sobre o entreveiro envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e uma outra família muito agressiva que o teria atacado verbalmente, até fisicamente, no aeroporto de Roma. A jornalista perguntou ao ministro se as imagens do aeroporto coincidiam ou corroboravam a versão do ministro Alexandre de Moraes. Nada mais natural, mais justo, né? Afinal, Alexandre de Moraes é um funcionário público como outro qualquer, que precisa ser respeitado, mas também inquirido e investigado no caso de um entrevero judiciário. Mas o ministro Flávio Dino foi de uma arrogância, de um deboche. Ele começou dizendo: a senhora, como jornalista experiente, sabe que o ministro do Supremo jamais inventaria uma narrativa dessas. Ou seja,
ele estava praticamente repreendendo a jornalista porque a jornalista estava querendo tratar o ministro Alexandre de Moraes como um cidadão comum, né, que merece ser inquirido, um processo aberto. Ele pode errar, ele pode, inclusive, também cometer crimes e inventar coisas como qualquer outra pessoa normal. Mas isso foi tratado pelo ministro, ou essa possibilidade foi tratada pelo ministro como algo absolutamente inexistente. Ou seja, para o senhor Flávio Dino, os ministros do Supremo, que no momento estão a favor do atual governo, estão dando mostras de simpatia pelo atual governo, são absolutamente inatingíveis. Eles estão acima de qualquer suspeita, só pelo fato de estarem naquele cargo e principalmente pelo fato de estarem a favor do governo ou simpáticos ao governo. E ele continua essa toada, você percebe que a resposta dele, o que tem de ironia e de deboche, chega a ferver o sangue da gente. E aí a gente pergunta, né? Será que aí não é um caso claro de discriminação sexual, uma vez que a jornalista tão gentil, tão suave, parece que deu ao ministro uma certa tendência ou ensejo a se tornar mais valente, mais autoritário, mais grosseiro? Só porque ela é mulher? Eu espero que não, né? Também o que eu vi aí claramente é que ele se coloca como um superior diante da jornalista, porque ele sabe que a jornalista tem por dever de ofício perguntar essas coisas e ele, como funcionário público, tem um dever legal, ou melhor, tem a obrigação legal de responder de forma cortês e clara aquilo que lhe foi perguntado. A sociedade precisa saber. Mas o ministro fala de uma maneira como se ele estivesse sendo ofendido pela pergunta e começa a debochar, a fazer pouco da pergunta e da pessoa que fez a pergunta, no caso. Mas aí a gente pergunta também, a gente pensa aqui com a gente, peraí, ele é uma pessoa que provisoriamente está ocupando o cargo de um ministro ou é um amigo do rei que foi posto lá e não pode ser atacado ou constrangido por ninguém? Ele não foi constrangido porque a questão não se referia ao governo nem a ele, mas algo que dizia respeito ao ministro que sempre tem sido simpático ao atual governo. Ou seja, quando muito, na melhor das hipóteses, um aliado do atual governo. E ele responde desta maneira, como se estivesse acima do cidadão comum, como se aquele cargo fosse dele, ou estivesse acima de qualquer possibilidade de inquirição pela sociedade. O presidente, eu sou amigo do presidente, então eu posso responder o que quiser, como quiser. Foi um dos momentos mais lamentáveis, você, meu amigo que está me escutando, foi um dos momentos mais lamentáveis que eu vi da televisão brasileira. Eu vi um trecho um corte, né, dessa entrevista num canal no YouTube, um canal de um certo Rony Teles, né, um canal até de certo porte, tem mais de 900 mil inscritos, onde a chamada desse vídeo por esse cidadão, Rony Teles, é a seguinte, abre aspas, Flávio Dino janta jornalista da CNN, fecha aspas. Abaixo desse vídeo, nos comentários, você percebi, tinha mais de 1000 comentários lá, a maioria esmagadora elogiando abertamente, elogiando da maneira mais rasgada essa postura absolutamente machista, preconceituosa, socialmente discriminatória desse ministro, porque, inclusive, né, a jornalista não pode nem responder na mesma moeda com ironia e deboche para cima dele, porque ela é empregada de uma emissora, ela precisa desses contatos com esses personagens de mais alto escalão, e não é por isso que ela merece ser pisada. E foi isso que o Dino fez, aproveitou-se da sua posição para pisar nessa trabalhadora, né, em defesa de um governo do Partido dos Trabalhadores. Mas como eu estava falando antes, as pessoas todas simpatizantes do ministro e do Partido dos Trabalhadores, que normalmente são tão
afeitos a defender a causa das mulheres, dos trabalhadores, contra a prepotência e a ganância dos poderosos, nessa hora mudaram completamente o discurso e passaram a elogiar esse, essa, esse massacre que ele fez, esse massacre verbal, esse distrato que ele fez com a jornalista. E começaram a chamar a jornalista de fascista, de bolsonarista. Ou seja, é a mesma postura dos bolsonaristas malucos. Se você tá uma vírgulazinha contrário ao meu discurso, então você é o meu inimigo sem perdão do outro lado, exatamente igual. Isso é fanatismo, isso é irracionalidade no mais alto grau. Isso sim é que seria coisa de animal selvagem, mas que nem por isso merece, como o presidente da República acha que os animais selvagens merecem, a extirpação. Não. Tem todo o direito de se manifestar assim e de demonstrar o quanto estão preparados e querendo a introdução no Brasil de um regime totalitário. Por fim, eu queria lembrar que os termos usados na chamada do vídeo ministro, janta, jornalista, evoca claramente, indiscutivelmente, um estupro. E aí vem a questão, porque toda essa alegria e esse festejo em torno das palavras do ministro e essa conotação de estupro, quando essa mesma esquerda é tão enfática no momento de defender as mulheres que comungam da sua ideologia, né? Então, nós vamos viver agora um duplo padrão, uma dupla moral, um duplo código de ética, um duplo código de direito civil e penal, um para as pessoas de uma determinada ideologia, outro para o resto da nação, quando acontece com os países totalitários até os dias de hoje. Isso mostra o desacerto, o grau de fanatismo que algumas mentes da esquerda e também algumas da extrema-direita estão assimilando e querendo tornar isso natural, o que só pode ser entendido como um processo para facilitar mais na frente a instalação de um regime totalitário no Brasil. Brasileiros, nós precisamos ficar atentos. Muito obrigado.